Miguel, eu sempre quis fazer uma pergunta para o Mink, mas nunca tive oportunidade. Queria que você contasse um pouco da história dos seus coletes, Mink, que desde muito novinho eu presto atenção. Isso. Você sabe que eu pesquiso moda, né? E sua marca registrada são os coletes. Conta pra gente aí essa história. Olha, primeiro, eu vou dar um número atualizado, porque eu ganhei mais 2. Atualmente eu tenho 94 coletes. Esse é meu número. Eu comecei com essa história de colete quando eu estava exilado em Portugal. Eu dava aula no ISCTE, que é o Instituto Superior de Ciências do Trabalho da empresa, participava do MES, Movimento de Esquerda Socialista, e, sobretudo, participava do movimento da anistia. A gente fez um movimento muito forte em Portugal, conseguimos o apoio, na época, do Mário Soares, de vários partidos, do centro-esquerda, da esquerda, até parlamentares independentes. A gente fez um forte comitê de anistia lá. Eu trabalhava lá junto com o Alfredo Sirquis, com o Pedro Celso. Depois o próprio Brizola esteve conosco lá em Lisboa, participou dessas atividades. Cheguei a ficar bastante próximo do Brizola, participei do encontro trabalhista do PDT. E lá em Portugal, algumas pessoas usavam colete, no Alentejo, sobretudo no Porto, no norte do país. Aí eu ganhei uns 2 coletes, comecei a usar, e eu via que, sobretudo no outono, que lá no outono, na primavera, faz um friozinho, no fim de tarde. Então, melhor do que um casaco muito grande, se andasse com um casaco grande de manhã, tinha calor. O colete é uma coisa prática, te protege as tuas costas, compõe com várias roupas diferentes. Você pode usar uma camisa lisa, né? E o colete já dá um charme qualquer, um colorido qualquer. Aí eu cheguei aqui, comecei a usar, e aí eu usava de vez em quando, não usava sempre como eu uso agora. Aí vários amigos começaram a comentar, me dar colete, me disseram, tal loja vendem os coletes lá da Bolívia, do Peru, e muitos viajavam, inclusive uma colega de vocês aqui, ela, que é a Ingrid, que já esteve várias vezes com vocês, ela me trouxe da Guatemala 2 coletes maravilhosos, e sempre as pessoas trazem da África, e aí ficou essa história. Aí eu tinha essa disputa com o Ziraldo, né? Quem tinha os coletes mais bonitos. Claro que ele dizia que era ele, esse era um dos poucos pontos que eu sempre adorei o Ziraldo. Esse era um dos poucos pontos que eu discordava dele, nós tínhamos uma disputa ideológica aí. Que legal. Sensacional. E qual é o seu preferido, hein? Olha, o meu preferido? Tenho. Eu vou trazer outro dia, se eu levantar aqui agora, eu me desorganizo aqui. Mas é um exatamente que a Ingrid me trouxe da Guatemala, que é lindíssimo. Tem vários tons, tem um pouquinho de brilho, e eu tenho um para cada lugar. Por exemplo, quando eu vou Marcha da Maconha, eu tenho um colete com as cores do reggae, né? Quando eu vou para a marcha LGBT, eu vou todos os anos, pelo menos nos últimos 25, eu comecei aí na marcha LGBT aqui do Rio, a Parada, tinha 3.000 pessoas, agora tem 700.000, 800.000. Eu tenho os coletes que eu chamo de eco-gays, os coletes especiais de alguns estilistas, inclusive um que você deve conhecer, o Tufson, o Carlos Tufson, que é um estilista conhecido, né, que é um LGBT, meu amigo. Ele me deu uns coletes que eu uso normalmente na marcha LGBT. Então, eu tenho coletes para várias ocasiões diferentes. Sensacional. Eu vou te procurar, porque eu quero contar essa história escrevendo. É muito legal. Eu aproveito para... Eu tenho um videozinho que eu postei há, sei lá, um ano atrás, que eu fiz uma brincadeira. Eu, tirando e botando uns 5 coletes diferentes, ainda fiz uma pesquisa com os meus seguidores, qual era o que eles gostavam mais. Aí eu dizia, aquele que for votado aqui, quando a próxima votação importante que tiver na Assembleia, eu vou com o colete que vocês escolherem. E assim foi. Eles escolheram... Sensacional. Que tinha tons de vinho. Outfit. É o Eco Outfit do Carlos. Eu vou encontrar esse videozinho, mesmo antes da gente conversar mais sobre esse assunto, eu vou encontrar esse videozinho e vou mandar aqui para vocês. Eu mando aqui, eu tenho o zap do Miguel, eu mando aqui para vocês. Maravilha, muito bom. Matou minha curiosidade, eu sempre quis te perguntar isso. Ô, Mink, você falou no Ziraldo, né? O Ziraldo
Ele faleceu esse ano, dia 6 de abril, com 92 anos. Sabe que eu conheci o Ziraldo, eu saí com ele várias vezes. Ah, que legal. Era uma pessoa muito legal. Eu fui, né, no Fiorentina, em Brasília, a gente também saiu junto. Ele fez a logo do cafezinho para mim. Estava no restaurante de Brasília, aí eu falei, Ziraldo, eu tenho um portal chamado Cafezinho, deixa eu desenhar aqui. Aí ele fez um desenho de uma xícara num guardanapo. Ele era uma pessoa legal, eu tive várias vezes com ele. Ele era uma pessoa, além de ser muito divertido, era uma pessoa muito generosa, muito consciente. Ele era daquela turma antiga do Pasquim, da Resistência, foi preso algumas vezes, e ele tinha ideias, ele chegava, conversava comigo, propunha projetos de lei sobre cultura, e foi um dos que propôs um projeto que eu aprovei do Fundo Estadual de Cultura. Então, ele era um cara muito ligado e, ao mesmo tempo, tem humor, ele brincava com tudo e qualquer coisa, era um gozador, era muito bom. E ele tinha uma história com as crianças viam ele por causa do Menino Maluquinho e vários outros, parecia que tinha um ímã, atraía a garotada toda, era impressionante. Grande figura, que falta que ele nos faz. Aliás, vários fazem falta, né? Ele é um deles, Betinho, Chico Mendes, fazem muita falta. Outro dia eu estava lembrando do Jô Soares também. Eu fui, acho que 3 vezes entrevistado pelo Jô também, uma grande inteligência, uma pessoa arguta, sensível. Eu considerava ele assim um grande entrevistador, e os papéis todos que ele fazia no humor, né? Aquele Último Exilado, naquele Reizinho. Olha, cada personagem, eu lembro dessa turma toda. Pois é. Uma vez eu dei carona para o Ziraldo, ele tinha uma casa em Teresópolis. Eu conheci a casa dele, casa linda que ele tinha em Teresópolis. Eu não conhecia, mas ele falava muito dessa casa. Eu fui com um amigo meu, a gente conheceu a casa dele. Aí, no final, a mulher dele ia ficar por lá, e ele queria voltar para o Rio, estava voltando para o Rio, e eu estava voltando de carro e dei carona para ele. Eu tinha um carro muito, muito velho, eu fiquei com muito medo, pô, não é possível. O meu carro estava escuro, eu fiquei pensando, não é possível, agora vai ter... Eu fiquei tão nervoso, estava com o Ziraldo do meu lado, estava na carona, meu carro muito ruim, vai dar um problema aqui, eu vou ficar conhecido para a história como o cara que matou o Ziraldo. Nossa Senhora, porque eu só pensava nisso, dirigindo, porque a lanterna do carro estava fraca, não conseguia enxergar direito, que vergonha. Mas, enfim, chegamos só em salvo, porque o trânsito para descer a Avenida Brasil, descer Teresópolis, é super pesado, né? É tenso aquele trânsito. Mas deu tudo certo, entreguei ele em casa, ele morava na Lagoa, deu tudo certo, mas era uma figura excepcional. E marcou também a minha infância, o Menino Maluquinho marcou... Eu adorava a Turma do Pererê, Sensacional.